que se a Assembleia não mantivesse os 20% na lei do ICMS, o Rio Grande do Norte teria perda de arrecadação. Sim. Os meses de janeiro e fevereiro vão de contrário ao que o senhor disse aqui. Perfeito. A gente já teve aí um aumento em janeiro de quase 10%. Isso. E também um aumento em fevereiro, e a perspectiva, segundo os auditores da tributação do Estado do Rio Grande do Norte, a perspectiva continua sendo de crescimento. Qual a sua análise no momento atual? BG, a gente precisa fazer análise de um mês com outro mês, o mesmo mês do ano anterior. Eu falei janeiro desse ano com janeiro do ano passado, 18%. Né? A alíquota de 20%, ela só passa a valer a partir de abril. 1º de abril. Com efeitos efetivos a partir de 1º de maio, né? Porque a arrecadação do ICMS, ela sempre se refere à movimentação econômica do mês anterior. Então aí tem duas questões envolvidas. A gente está comparando 18 com 18 e ainda com efeitos da alíquota de 20 na arrecadação de janeiro desse ano. A gente teve um crescimento ali de 9,46%. Em fevereiro já cai, né, já não tem mais o efeito do 20% lá na arrecadação de fevereiro, porque se encerra em dezembro, mas a gente compara também com fevereiro do ano passado, e aí que era 18% também, a gente teve um crescimento já menor, na casa de 5%. A partir de abril, esse mês agora está na casa de 5% até agora. Amanhã é um dia de grande vencimento, que é o dia 15, é o dia do pagamento do ICMS normal. Até agora a gente está na casa de 5%. Quando eu coloquei lá atrás que a gente teria uma perda de 700 milhões de reais por ano, essa perspectiva se mantém mesmo com o crescimento. Por quê? O crescimento do ICMS ano passado, e eu também ouvi aqui no programa, eu sou um ouvinte assíduo do programa, foi muito destacado que a gente cresceu 15%, foi o terceiro maior crescimento do país. A gente já tem um crescimento bem abaixo disso agora em 2024, na casa de 9%, na casa de 5% e agora em março também na casa de 5%. Então isso é uma perda potencial de algo que a gente poderia arrecadar mais. Não, a gente não vai manter esse crescimento de 15%. A nossa luta, a nossa meta, já para finalizar sobre esse tema especificamente, é ter um crescimento na casa de 5% esse ano. Antes da gente falar a nossa meta de 18%. Só para não perder a... Vai lá. Porque eu queria pegar o termo perda que o secretário está usando. Cadu, eu aprendi na vida que você não perde o que você não tem. Você só perde o que você tem. Sim. A governadora conseguiu aprovar, por maioria na Assembleia, um aumento de alíquota excepcional. Tanto é que ela enviou para lá dizendo que era um ano, que era reposição. Então, o governo não estava ganhando, ele não estava tendo aquela arrecadação. Ele estava repondo, foi essa a tese vitoriosa, uma perda. Que ela teve no ano anterior. Da lei complementar 192 essa foi a lógica vitoriosa na Assembleia. E quando você fala em perda, como se vocês não tinham isso? Vocês não tinham essa arrecadação. Essa arrecadação era provisória, excepcional, para cobrir uma perda. Ela não existia. Então eu, com todo respeito, vocês não perderam nada, porque vocês não tinham isso. O que o governo queria era aumentar permanentemente a carga tributária. Porque vocês não perderam nada. Eu discordo totalmente. Primeiro que a perda da lei complementar 192 e 194, ela não foi temporária, ela se mantém ao longo do tempo. As alíquotas efetivamente do ICMS, da gasolina, da telecomunicação e do transporte e de energia, me desculpe, elas se mantêm 18%, elas eram de 25% a 30% e hoje elas se mantêm 18%. Então essas perdas, elas hoje ainda acontecem. Mas me desculpe. Sim. Olha só, vocês alegaram. A alegação foi de que por causa de uma decisão do Congresso Nacional, houve uma perda da arrecadação. Isso. Tanto é que vocês acordaram no Supremo, o governo acordou no Supremo, que a reposição estava ok. Para um ano, né? Certo, mas para um ano. Certo, mas isso voltou. Para um ano não, para 6 meses. Mas voltou. Quem fez o acordo foi o governo. Sim. Tá ok. Ganhou de plus. Ganhou, porque como o governo concordou com a reposição, ele ganhou de plus uma arrecadação extraordinária do aumento do ICMS um ano. Não ganhou de plus. Não, ganhou de plus. Vamos lá. Porque se o governo federal não tivesse feito nenhuma reposição, que era a alegação, que era o que estava escrito no texto, que era, caso o governo faça a reposição, estava escrito no texto. Eu estava lá na Assembleia, eu li. Sim. O governo federal, o governo federal fez a reposição, ou está fazendo,
aí é entendimento entre o governo do Estado e o governo federal, e vocês assinaram um acordo no Supremo. Assinamos, todos os estados. Vamos lá. Então, você era deputado na época, é muito bom que você vai lembrar todo o contexto daquela discussão. Nós enviamos um projeto de lei para a Assembleia, aumentando de 18%, recompondo a alíquota, né, de 18% para 20% no primeiro ano, e no segundo ano reduzia para 19%. Você foi deputado há muito tempo, você entende como é a política. Nós não tivemos condições políticas de aprovar o projeto na forma que nós enviamos. Foi alterado lá dentro do processo legislativo a alíquota de 18 para 20 em 23 e a alíquota de 19% em 24 não passou. Foi feita uma emenda por um deputado, eu não lembro qual foi o deputado à época, e isso foi retirado do texto e foi aprovado assim. Por que a gente, a pergunta que fica, eu acho que a grande pergunta que as pessoas querem a resposta, por que vocês mandaram um projeto de lei temporário se a perda ela era recorrente? E ela é, porque a alíquota, eu repito, a alíquota que era de 25% da gasolina, 27%, hoje é 18% e ela continua 18%, foi em 23% e está em 24%, vai ser em 25% até entrar o IVA. Porque a gente, naquele momento, todos os nossos estados vizinhos, eu estive aqui nessa bancada, e a pergunta que me vinha mais forte era: o estado do Rio Grande do Norte não vai perder competitividade se mantiver uma alíquota de 20%, com a Paraíba em 18%, o Ceará em 18%, Pernambuco em 18%. Essa condição se modificou ao longo de 2023. Todos esses estados sentindo a perda, que foi muito pesada, inclusive hoje, se você... E aí eu digo que matemática, finanças, Kelps, não tem ideologia. Eu vi hoje, eu estava vindo ontem à noite lendo uma reportagem do jornal Estadão sobre uma reunião do COSUD, e o governador Cláudio Castro, que é um governador de direita, dizendo que a lei complementar 192 e 194 aprovada em 2022 estão inviabilizando o estado do Rio de Janeiro de pagar a dívida, e por isso o governo federal tem que renegociar a dívida. Então, assim, vem direita e esquerda, Cadu, não precisa botar isso na discussão, porque leva a discussão pro canto, mas eu não tô o governo colocando. sempre leva. Mas, assim, esse cacoete, que infelizmente parece que você está pegando também, de correr para negócio de direita e esquerda. Não tem direita e esquerda, amigo. É aumento de imposto. Se o governador Cláudio defende isso, ele está errado também. Agora, o governo que não pode falar que teve perda. Teve não, porque o governo foi quem mandou a mensagem assim. E na democracia, a Assembleia dá a palavra final. Sim, sempre. Então, ponto, assunto encerrado. A Assembleia aprovou assim, a governadora sancionou assim, estava lendo assim: mas as condições políticas na época a gente mandou, o governo manda do jeito que ele quiser e a Assembleia aprova de acordo com as condições políticas de representatividade. Foi aprovado provisório, o governo anunciou que era só durante o ano e depois quis aprovar definitivo. Então não tem perda, só se perde o que se tem. O que o governo quer, e é legítimo ele querer, e a Assembleia disse que não vai dar, o governo quer aumentar a carga tributária e não perda. Recompor a carga.